aqui muito feliz de estarmos com vocês nesse momento agora, já na nossa nona aula sobre patrimônio líquido. Espero que esteja contribuindo para a aprendizagem de todos vocês, esse nosso bate-papo. São 21 momentos que nós vamos estar juntos, 21 aulas sobre contabilidade para a pequena empresa. Esse ciclo de 21 aulas, a gente vai falar. Hoje eu vou falar do patrimônio líquido, não de uma forma para a sociedade por ações. Eu vou dar uma visão geral, mas especificamente eu quero mostrar o patrimônio líquido como é atendido para a pequena empresa, tá certo? Esse que vai ser o nosso dado prioritário. Quero dizer a vocês que nós vamos tratar nessa aula 9 o conceito de patrimônio líquido, as principais componentes, os aspectos legais e comentários gerais, e vamos fazer uma testagem de conhecimentos. O patrimônio líquido, na verdade, é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, você vai entender que o patrimônio líquido, gente, é a diferença do ativo nos passivos. É aquela discussão que eu trago. Se é a diferença, como é que o patrimônio líquido é passivo? Fica meio esquisito. Então, o patrimônio líquido vem dar esse valor residual. Essa é a diferença. É o capital próprio, é o não exigível. Eu digo que é origens nominais. Dois tipos de origens reais e origens nominais. As fontes de recursos de origens nominais, eu ainda brinco, né? É uma origem de mentirinha do sócio para com ele mesmo, que ele faz parte da sociedade, mas aí é a participação dele dentro da sociedade e depois os movimentos que podem acontecer no percurso, tá certo? Essa é a lógica construída. Quais seriam as fontes do patrimônio líquido? A gente poderia pensar os valores investidos dos acionistas, dos sócios, né? É uma fonte de recurso. Os lucros, eu digo que são os lucros retidos ou acumulados no percurso. Para a pequena empresa é muito comum você ainda ter a possibilidade de trabalhar a ideia do lucro acumulado. É reavaliação de ativos. As reavaliações de ativos para a lei brasileira hoje não é permitida, para a norma internacional de contabilidade é possível, é permitido, mas no Brasil você não faz a reavaliações de ativos, podia impactar o patrimônio líquido. E as doações fazendo parte desse patrimônio. Aí eu mostrei para vocês, eu poderia falar também das teorias que tentam explicar o patrimônio líquido, né? A teoria do comando, a teoria da entidade. Então, são teorias que tentam esclarecer que o patrimônio líquido ele vai fazer parte da gestão, é o resultado do gestor. O que é que ficou em relação ao seu trabalho, em termos financeiros? Então, o patrimônio líquido tem essa possibilidade. Mas eu quero mostrar agora, de uma forma mais geral, o patrimônio líquido no aspecto legal. A lei, no artigo 178, a lei 6.404, no parágrafo 2º, ele divide 3 itens, 1, 2 e 3. O item 1, ele se refere ao passivo circulante, o item 2 ao passivo não circulante e chama de item 3, como se o patrimônio líquido fosse passivo, chama de patrimônio líquido o item 3. Como é dividido? É dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízo acumulado, porque na lógica de uma empresa de capital aberto, o lucro ele é destinado antes do final. Então, no balanço não aparece o lucro acumulado. Você destina nas reservas e faz a destinação, os dividendos quem tem que receber, e assim o faz. Então, seria essa organização: capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, são contas redutoras, ações em tesouraria e o prejuízo acumulado. Então, se a gente for fazer uma composição, você teria o capital social. O capital integralizado é quando o sócio se compromete contratualmente de participação de algum montante ou de um bem ou de dinheiro para a organização, mas ele ainda não o fez. Ele subscreveu, mas ele não integralizou, ele não entregou. Aí aparece capital social e uma conta redutora, o valor que falta a ele integralizar. Eu tenho uma discussão teórica sobre isso, que na minha lógica, capital integralizar, como é um direito, ela deveria fazer parte do ativo.
mas ela está no patrimônio líquido como conta redutora, deduzindo do capital por identificar o não recebido. Quando eu tenho uma não integralização, tiver um caso aqui como exemplo, uma empresa constituída com capital social de 500 mil, como é que ficaria? Você iria no capital integralizar, debitaria o valor, que é a aplicação do recurso, e a origem do recurso foi vinda do capital social, que é a participação do sócio. Só que ainda isso não foi transformado em bem, um dinheiro da empresa, isso não foi transformado ainda, está um capital a integralizar. Então, por isso que ele entra como uma conta redutora do patrimônio líquido. Aí, seguindo a sequência da lei, ela vai chamar isso capital social, capital integralizado, traduzindo, e também hoje você pode, como conta redutora, os gastos na emissão de ações, porque para emitir as ações, para entrar no mercado de capitais, você tem alguns gastos de corretagem, você tem gasto de publicidade das suas ações, tudo isso você pode deduzir do capital social. Então, seria o capital social, essas contas redutoras que eu me referi, capital centralizado e gasto na emissão de ações, e aí surge a reserva de capital. Dentro da reserva de capital, que a lei se refere, ela diz que as contas para registrar são reserva de ágio, então pode ter reserva de ágio na emissão de ações, reserva de alienação de partes beneficiárias e a reserva de alienação de bônus de subscrição. Então, são essas possibilidades de acontecer dentro da reserva de capital. Isso não vai acontecer para uma pequena empresa, mas eu estou mostrando só genericamente para vocês, não estou entrando nos detalhes, nos meandros, detalhando o patrimônio líquido para uma grande empresa, porque o nosso foco aqui é uma pequena empresa. Então, o patrimônio líquido, você vê o capital social, deduz o capital integralizado, o gasto de emissão de ações, as reservas de capitais que eu me reportei, o ágio, alienação, então é a reserva de capital e vem depois a reserva de lucros. Essa reserva de lucros, observando o aspecto da lei, ela pode ter vários artigos, tenta explicá-la. Aí você tem reserva legal, que está previsto na lei um percentual, reserva estatutária, que está previsto no estatuto da organização, no caso de uma SA, o documento formal é o estatuto, você tem a reserva para contingência, reserva de retenção dos lucros, reserva de lucros a realizar, e a reserva especial, dividendos não distribuídos. Então, essas reservas está prevista lá para ser colocada na reserva de lucro. O que eu quero chamar a atenção é que para uma pequena empresa, estou mostrando aqui de forma genérica para vocês, eu não estou entrando nos meandros da lei, item a item, porque o nosso foco aqui é trabalhar o patrimônio líquido como uma conta, como as contas que serão trabalhadas para a pequena empresa. Então, digo a vocês, basicamente você vai trabalhar o quê? O capital social e lucro ou prejuízos acumulados no percurso da existência da organização. Dificilmente você vai movimentar outra conta no patrimônio líquido. Então, você teria um patrimônio líquido. Se fosse numa SA, você podia trabalhar capital social, capital integralizado, gasto, emissão de ações, reserva de capital, reserva de lucro, ações entre. Você ainda tem um ajuste de avaliação patrimonial e lucros acumulados como conta redutora do prejuízo acumulado em decorrência da esclarecimento que eu dei, que o lucro tem que ser destinado. Lembrando que no patrimônio líquido de uma pequena empresa, você vai ter muito capital social, pode aparecer a conta lá de capital integralizado se ainda não o fez, e lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Isso é muito comum para uma pequena empresa na hora de você estruturar o patrimônio líquido dela. E aí, espero que tenha feito sentido esse patrimônio líquido para uma pequena empresa para vocês, e vamos conversar um pouco para testar os nossos conhecimentos. Aí uma questão da Consulplan, do exame de suficiência de 2019, ele relata o seguinte: os registros e lançamentos contábeis realizados na contabilidade de uma sociedade empresária provocam alterações e modificações nos principais grupos de contas do patrimônio. A partir de algumas transações e operações ocorridas no patrimônio no mês de abril de 2018, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O pagamento de uma despesa de salário de empregado do mês anterior, no dia 5 do mês seguinte, diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no patrimônio líquido.
Isso é falso ou verdadeiro? Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês entenderem a questão. O patrimônio líquido só é afetado com fatos modificativos. Os fatos modificativos envolvem receitas ou despesas. Então, os fatos modificativos aumentativos é receita e os fatos modificativos diminutivos são despesas. No mês anterior a esses salários, eu reconheci uma despesa e tive salários a pagar. Posteriormente, ou no mês seguinte, eu vou pagar o salário. Quando eu pago o salário, a despesa já foi do mês anterior. Então, neste mês de referência, eu dou baixa nos salários a pagar, debitando a conta e credito a saída do dinheiro, ou caixa ou banco. Então, neste episódio específico, não altera o patrimônio líquido, porque não houve nem receita e nem despesa, porque a despesa já foi reconhecida antes. Então, neste caso aqui, a proposição ela é verdadeira. A segunda proposição diz assim: a compra de ações da própria empresa à vista diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Não aumenta o patrimônio líquido as ações que foram compradas pela própria empresa. Então, nesta hipótese, porque ela é redutora, essa proposição ela é falsa. A compra a prazo de imobilizado altera o ativo. Comprei imobilizado, ok? Aumentei. Vamos supor que você compra um veículo, que é um imobilizado. Altera o passivo exigível, que eu comprei a prazo. Surge um financiamento. Então, seria o caso, o ativo veículo, em contrapartida, um passivo financiamento. E aumenta o patrimônio líquido. A lógica diz aumenta o patrimônio. Não houve nem receita, nem despesa. Não houve fato modificativo. Houve fato compensativo. Adquiri um bem veículo, compensei com uma obrigação, que eu chamo de financiamento, por exemplo. Então, essa proposição ela é falsa. Então, o que é que a gente tem? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é falsa. Qual seria a alternativa correta? VFF. Então, é a letra C, seria a alternativa correta. Se você estivesse, por exemplo, prestando um exame ou algum concurso, analisando o patrimônio líquido, você ia trabalhar essa questão nessa lógica. Mas eu quero agradecer a vocês, estou feliz por estar fazendo isso. Para mim é uma satisfação enorme fazer essa devolutiva. Agora, eu gostaria muito que vocês divulgassem o nosso canal para que outras pessoas tivessem acesso e também no nosso Instagram lá, com o professor ACR. Então, até a próxima. E agora, na próxima, nós vamos falar do balanço patrimonial, fazendo a junção do ativo, passivo e patrimônio líquido. Continue conosco e vá sempre nos seguindo no nosso canal e acompanhando o que nós estamos desenvolvendo e estamos fazendo.